E que bom que você está aqui. Ó, mais um vídeo da nossa série. Se você perdeu os primeiros vídeos, vai estar tudo aqui no card para você conferir. No vídeo anterior, a gente começou a ver a história da linguística desde o século IV a.C., lá com Panini, até o século XIX, que foi um século muito importante para a linguística. Porque foi nesse século que predominou o método histórico comparativo, que foi um método da linguística que predominou por muito tempo, ao longo de todo o século XIX e por uma partezinha do século XX, e ele consistia em comparar uma língua com a outra e encontrar similaridades e também verificar algumas diferenças que existissem entre elas, porque na época se acreditava, e até hoje ainda se acredita, que as línguas elas têm uma relação de parentesco entre si. Então as línguas elas possuem um parentesco entre si. O francês, o português, o espanhol, por exemplo, devido a algumas similaridades que elas têm em sua estrutura, a gente pode verificar que elas têm como se fosse uma língua mãe, que meio que dá origem a elas. Que dá origem, não, que dá. Inclusive tem umas imagens muito legais da árvore com os troncos linguísticos. Eu vou inserir agora no passe de mágica para vocês verem. E aí a gente chega no maravilhoso século XX. Por que ele é maravilhoso? Porque foi o século que eu nasci. Eu também, por incrível que pareça. Gente, a coisa mais bizarra. Quer se sentir velho é estudar com pessoas que nasceram no século diferente do seu. Porque eu nasci em 1987, faça as contas. E tem gente na minha turma que nasceu nos anos 2000. Eu fico muito passada também. E olha que eu nasci em 97 e eu já fico assim, cara, como assim você nasceu em 2000 e você tem 18 anos? Pois não faz sentido na minha cabeça. Pois é, a pessoa se sente muito idosa. Mas além de eu ter nascido, e Bruna também, no século XX, também rolou outra coisa, que foi uma pessoa que desenvolveu estudos em linguísticas que ele não sabia, mas ele estava sendo super revolucionário, que foi o Ferdinand Saussure. Exatamente. O livro que ele publicou, que é o Curso de Linguística Geral, na verdade não foi nem ele que escreveu, foram alunos que meio que reuniram todas as ideias dele, todos os escritos dele, e fizeram um curso com uma sequenciazinha lógica de conteúdos, em que ele aborda a linguística enquanto uma ciência pura, por assim dizer, como uma ciência autônoma. E nesse livro ele introduz algumas dicotomias, que são partes muito importantes da teoria dele. Ele trabalha a língua como se fosse uma estrutura, e ele diferencia a parte do... Ele diferencia a forma e o conteúdo, e ele também associa a forma e o conteúdo numa coisa só, que se chama signo linguístico. É um babado assim, muito complexo, porque a linguística, inclusive muita gente assim que entra em letras não gosta da matéria, porque ela vai exigir de você, para entender, um nível de abstração, porque você está lidando com conceitos, e conceitos são em si abstrações. E o Saussure junta dois conceitos para criar um terceiro conceito, que é o conceito de signo, que acaba que o signo é a unidade de análise da linguística. Tipo, é o que a linguística estuda. E agora a parte dos babados, né, das fofocas. Como Bruna falou, ele não escreveu esse livro, né? Esse livro é um livro super famoso dele, mas foram alunos, discípulos dele, depois que ele morreu, que juntaram as anotações dele e organizaram. Era um conhecimento que ele produzia e ele ensinava aos seus alunos, ele pesquisava nessa área, mas ele não achava que estava fazendo nada de revolucionário, ele achava que ele estava só ensinando lá. Ele foi pai da linguística sem querer. Tipo novela mexicana, sabe, assim, no último capítulo, você é o pai, Fernando Saussure. Aí ele, o quê? Ele não tava nem vivo pra responder, né? É lá no além, no túmulo, ele tava assim, o quê? Eu sou o pai da linguística, né? Imaginava. E isso é interessante, né? E eu acho isso um dado importantíssimo para você ver o quão... Não sei. Quão dispersa era a linguística até então? O quanto era uma ciência nova, né? Porque o cara estava fazendo um negócio altamente revolucionário, né? Ele estava ali dando as bases de uma ciência que estava surgindo e ele nem tinha noção disso, né? É como os cientistas das ciências exatas, é porque a gente valoriza muito esse processo de descoberta de informações e de surgimento da ciência muito nas ciências exatas, né? Então, e cria toda uma mitologia. Newton estava dormindo debaixo da macieira e caiu a maçã. E aí ele descobriu a lei da gravidade, né?
e postulou isso. E nas ciências humanas também acontece um processo similar, só que é humanas, né? Então rola aquele preconceito, mas o cara estava lá estudando a língua e descobriu fenômenos incríveis que foram importantíssimos para a fundação dessa ciência, do reconhecimento, né? Que a fundação a gente viu que veio se dando ao longo da história, mas no processo de reconhecimento de uma ciência própria, autônoma, com um campo de estudo delimitado, e ele nem sabia. Tipo, depois que ele morreu, que os alunos dele foram publicar, acho que até para ele poder levar o crédito e o mérito de tudo que ele fez. Ciência, muito importante, porque como vocês sabem, essa série de vídeos vale para nós. Então vamos dizer de outro modo, agora mais chique e mais técnico. Exatamente. O signo linguístico, que a gente já explicou anteriormente, é dividido em duas partes. A forma, que é o significante, e o significado, que é o significado. Então, o significado já ajuda, que pra gente é uma palavra, um conceito que é similar ao que a gente entende da palavra. Já é mais próximo ao que a gente tem como uma noção de significado. E o significado, você pode fazer assim, o significado é o significado, e o significante é o outro. É uma opção. Então, o signo linguístico tem o significante. Eu vou botar aqui na tela, lindamente. E o significado. Só que eles estão separados e estão juntos também. Aí entra a abstração, porque ao mesmo tempo que essa divisão entre significado e significante, formando o signo, ela não há. Entendeu? Quem é de química vai me entender, porque tem um rolê dos anéis benzenos, do anel benzeno, que tem as ligações de uma dupla e uma simples. Vocês lembram disso? Quem estudou? O anel benzeno ele é formado por uma ligação dupla ou uma simples, uma dupla e uma simples. E você faz essa representação, só que na verdade aquelas ligações não estão ali, porque elas estão tipo que rodando. Então ao mesmo tempo que ela está ali onde você desenha, ela não está. É um rolê assim. Isso. Química é bizarro, era a matéria assim, que eu mais tinha dificuldade, mas tem umas coisas que eu lembro de química que até eu me impressiono. Eu nunca aprendi química, não vou mentir. Eu passava. Eu sempre fazia dupla com uma amiga, aí eu fazia as provas de humanas e ela fazia as provas de exatas, entendeu? A prova era em dupla, né? As provas em dupla a gente sempre fazia assim. Eu passei me arrastando em química. Isso também é legal. Assim, eu dei esse exemplo de química porque é interessante, eu não sei se todo mundo que está assistindo esses vídeos faz curso superior, e uma coisa que você começa a aprender quando você vai estudar uma coisa assim no nível mais aprofundado é que tudo vai muito além daquela divisão da escola, o que é muito triste, porque às vezes a gente escolhe o curso que vai fazer baseado na disciplina escolar. Então, tipo, eu sou ruim em matemática na escola, eu sou ruim em química na escola, então eu não vou fazer engenharia. Quando, na verdade, o ensino superior, ele não tem essa divisão tão delimitada quanto a escola faz parecer que tem. Né? E eu vivo dizendo, eu descobri que letras é matemática, né? Porque eu botei aqui a fórmula do signo, e existem várias coisas que podem ser apresentadas com fórmula. A gente foi estudar a teoria do poema, aí tem um monte de coisa lá com métrica, canção, e eu apagasse meu caderno todo riscado. Eu disse, pronto, é uma aula de matemática. Mas uma coisa interessante do Saussure é que o pensamento dele era fundamentado em dicotomias, era uma coisa que ele gostava. Então, além da dicotomia significado e significante, que forma o signo, tinha outra dicotomia muito importante para ele, que era da fala e da língua, que ele distinguiu uma coisa da outra. A fala é um ato individual, a fala é o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo agora. Então, a gente faz isso num nível individual. E a fala não tem tanta interferência na língua, que é como se fosse a outra face da moeda, da dicotomia. A fala é o que a gente está fazendo agora, mas a língua é como se fosse uma estrutura que paira por cima dessas falas e meio que torna elas parte de uma coisa só. A fala é sempre um ato individual e a língua é sempre coletivo, social e histórico, né? A língua portuguesa não é uma coisa que existe antes de mim e vai continuar existindo depois de mim, independente do uso que eu faço dela, né? Agora, a minha fala não, ela é pessoal e particular, e eu acho que todo mundo experimenta isso. Você vê a maneira como você fala com as pessoas da sua família, né? Tem palavras, expressões muito próprias, que é só de vocês. Então a fala, isso eu acho que é um exemplo que ajuda a gente a ver que a fala é particular. E a língua ela já está dada, por mais que você faça usos criativos da língua, ou que você tenha, sua fala esteja inserida dentro de variações linguísticas, ela não afeta a língua. A língua está dada lá, construída por processos socio-históricos, e ela se altera ao longo do tempo, mas ela não se altera a partir de regras próprias. E não a partir de ações individuais, ela se altera como um organismo.
A não ser que as anotações individuais fiquem se repetindo ao longo do tempo, porque isso é natural que aconteça, e só nessa hipótese é que a língua vai se alterar por causa disso. Mas não vai ser uma fala de uma pessoa só que vai mudar a língua. Não é porque eu tô falando, ei, é assim que se fala agora, que todo mundo vai começar a falar e isso vai virar um aspecto da língua. Uma ação individual só altera a língua se ela estiver inserida dentro de um contexto coletivo. Exato. De reprodução daquele uso, mas ela sozinha, enquanto fala, não altera. Notem, vocês podem fazer essa mesma coisa com vocês. Assim, pensem em palavras que vocês usam que não estão inseridas no uso coletivo, né? Bruna até alguns vídeos atrás deu o exemplo de brusinha, que algumas pessoas falam, mas está inserido dentro do uso coletivo, então acaba sendo uma variação linguística já, porque tem uma comunidade que reconhece aquele uso. Quem sabe no futuro brusinha não vira norma, né? Pois é, que nem você, que todo mundo usa o exemplo, né? Que era vossa, mercê, e aí foi mudando, e aí virou você, ou que nem legal, que era uma gíria, e hoje em dia é uma palavra de dicionário, né? Pra legal não no sentido de legalmente correto, mas legal no sentido de pessoa agradável, né? No sentido desse vídeo, que é legal, você vai clicar em gostei, né? E vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho de notificação para quando chegar um novo vídeo você ficar sabendo. E acompanha essa série maravilhosa que vai acontecer ao longo de todo esse semestre. Bom, é isso. Terminamos hoje com esse vídeo, a nossa história da linguística, mas a série não acaba aqui. Não acaba aqui, esqueci. No próximo vídeo. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar um pouco sobre as correntes da linguística, para a gente entender um pouquinho melhor como os linguistas da atualidade estão pensando e entender também as bases do pensamento da linguística atual. Que isso é o mais legal, sinceramente. Não, tudo é legal, depende da pessoa, porque tem gente que se liga mais nessa parte mais histórica e tal. Mas uma vez que a gente compreende a história, a gente tem que dar curso a ela, né? Exatamente. Então é isso. Tchau! Tchau.